Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o professor Gerson Willi e nós estamos aqui para falarmos a respeito da palavra de Deus, aprendermos juntos sobre essas lições bíblicas e essa especial, né, que nós vamos falar hoje, a lição sobre Esdras e Neemias. Antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, falar do título da lição, eu quero agradecer aos irmãos que têm se inscrito no nosso canal, apesar de ser um canal bem recente, mas nós temos recebido a solicitação de slides, né, o retorno de alguns irmãos de todos os estados do Brasil. Né? Não vou dizer de todos, mas me surpreendeu vários irmãos fora daqui do Nordeste que estão solicitando as nossas lições. Se você está solicitando, está sendo abençoado pelas nossas lições e também o vídeo da aula propriamente dito, deixe o seu comentário aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe para que a gente continue sendo incentivado a trabalhar nessa obra. Então, queridos, falando a respeito da nossa lição, hoje vamos ver sobre a oposição, como devemos enfrentar essa oposição. A gente já viu algumas oposições que Esdras, Neemias passaram. Hoje nós vamos estudar sobre aquela oposição principal, né? Sobre como Neemias conseguiu se safar das oposições de Sanbalat, Tobias e Gesem e o árabe. Então, quero convidar você para estar lendo comigo o texto áureo que se encontra em Romanos, o capítulo 8, o versículo 37, que diz assim: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior que todos os obstáculos que encontramos. A nossa verdade prática já está dando um contexto aí do que vai ser a nossa aula hoje. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 4, versículo 8 e 20, que diz assim, a partir do versículo 8, logo após nós estaremos com 1 João também, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe dessa revista, dessa lição, aliás. Diz assim a palavra de Deus: e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores e há muito escombro, não poderemos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram: nada saberão, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos e façamos cessar a obra. Mas sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares de onde moram subirão contra nós, pelo que nos lugares baixos por trás do muro e nos lugares abertos dispus o povo segundo as suas famílias. Uma estratégia aqui de Neemias, né? Com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. O versículo 15 diz: quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados, observaram alguma coisa mudou lá, né, na posição de Neemias, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra e outra metade empunhavam as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma, uma espada. E cada um dos edificadores trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava do meu lado, o trombeteiro ali do lado, né? O corneteiro. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos
separados no muro, longe uns dos outros, em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali ajuntareis convosco, o nosso Deus pelejará por nós. Que maravilha, né, irmãos? Só nessa passagem da leitura bíblica em classe a gente já vê como Deus deu ousadia a Neemias, né? Ousadia e estratégia. E aqui, antes da gente entrar ainda para o ponto 2, que é a nossa segunda parte da leitura bíblica em classe, observe que a Igreja de Deus tem que trabalhar dessa forma. E a gente vai meditar sobre essas coisas. 1 João capítulo 4, versículo 4 e 5, versículo 5, diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo, né? Aqui faltou do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê em Cristo Jesus? Ou seja, aquele que venceu o mundo, Jesus Cristo, também nós vencemos por ele, porque nós cremos nele. Nós temos 3 objetivos aqui. O primeiro é ressaltar que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais. Né? O que é que a Bíblia afirma sobre esses ataques? Depois nós vamos identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E o nosso terceiro ponto, destacar quais as armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. E aí eu acrescento as armas espirituais e também as armas materiais. É claro que as armas espirituais sempre estão milhões de quilômetros, digamos assim, anos-luzes, em relação às armas materiais. Mas a gente vai ver que o espiritual também afeta a nossa vida material. Então, queridos, o nosso primeiro ponto é qual a procedência desses ataques. A gente sabe que Neemias foi chamado, era um copeiro da guarda, né? Foi chamado por Deus, recebendo uma notícia de como estava a situação ali de Jerusalém. O seu amigo Anani chega ali e diz para ele que está um problema sério, que está numa situação degradante, e ele começa a chorar. Ele sente o problema da obra de Deus e fica entristecido, da casa de Deus, que é o templo, e também dos muros, e ele fica entristecido, com o coração amargurado. E Neemias recebe cartas e autorização do rei para ele ir até lá, falando de uma forma bem resumida. Se você quiser ver mais a respeito disso, nós temos aí a aula. Eu vou deixar um card aqui em cima para você ver bem essa história de como Neemias saiu dessa posição de copeiro para um regente, né? Digamos assim, um líder governante de uma obra. Então, Neemias vai até aquele local de Jerusalém, chega silenciosamente, orando a Deus, e logo após ele começa a pedir a Deus estratégias, né? Ora a Deus e Deus dá estratégia a Neemias. Neemias junta o pessoal, reparte o trabalho de cada um, lembrando que essas aulas aqui, abrindo um parênteses bem rápido, não são sequenciais no sentido escriturístico. Aqui o autor, né, comentarista, ele vai pegar capítulo 4, vai em Esdras, daqui a pouco vai no 6, volta no capítulo 2, é bem mais para que a gente aplique de uma forma temática essas questões na nossa vida cotidiana. Mas, claro, abrangendo todo o texto, a maioria deles. Então, Neemias chega para fazer a reconstrução desses muros e encontra lá um grande desafio, que a cidade está toda em ruínas, tudo está desordenado. Mas o Senhor coloca no coração de Neemias para que ele continue a obra. E aí surgem os inimigos da obra. E a gente sabe que existem 2 tipos de inimigos que surgem ali naquela obra: os inimigos internos, os problemas, aliás, internos, e os problemas externos. Na aula passada, nós tratamos de problemas internos. Essa aula aqui nós estamos trazendo problemas externos à obra que Neemias estava fazendo. Então, qual era a procedência desses ataques externos, né? A Bíblia revela a verdadeira força atrás desses ataques. A gente vê que os ataques externos do diabo são ataques furiosos. E o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 2, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas e contra as hostes espirituais
da iniquidade nas regiões celestiais. A primeira coisa que o cristão tem que entender é que sua luta, irmãos, não é contra o outro. Apesar, falando isso mais uma vez, sendo bem repetitivo, a gente vê contendas, problemas, a gente sabe que por trás disso existe sim uma obra maligna ali que o cristão ele tem que entender. Por isso que ele tem que ser perdoador. Eu vou dar um exemplo aqui. Pedro olhou para Jesus e disse que ele era o Filho de Deus. E Jesus disse, olha Pedro, filho de Jonas, quem revelou isso para você não foi a carne nem foi o sangue, mas sim o próprio Pai, o Espírito de Deus. Daqui a pouco, Pedro, na sua fraqueza, acaba querendo impedir o discurso de Jesus quando Jesus dissera que ia para a cruz. E Pedro dizia, vai não, Senhor, não diga isso, não diga tal coisa. Mas aí o que é que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus e sim as coisas dos homens. Então, veja, Pedro uma hora estava ali sendo usado por Deus e a outra hora, pela fraqueza, acaba pecando, dando lugar ao diabo. E a gente vai falar em relação a isso, a dar lugar ao diabo lá na frente. Então, nós devemos estar vigilantes, sabendo que esses ataques são do diabo. Por isso, nós devemos perdoar os irmãos. É difícil, mas devemos fazer isso e conseguimos essa ação, né, essa proeza do perdão, através do Espírito Santo. Então, as nossas armas têm que ser espirituais, né? Qual a orientação que a Bíblia dá desta luta? O crente ele não pode fugir. A Bíblia diz que a gente deve fugir da prostituição. É um pecado que é orientado a gente fugir também da aparência do mal. Mas, em suma, irmãos, nós devemos lutar firmemente, não devemos nos desencorajar, porque precisamos ir adiante. E nós não estamos só, Deus está conosco. Efésios capítulo 6, versículo 3 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais estar, e a gente vai ver três coisas aqui. O primeiro é resistir no dia mau. O crente tem que resistir à batalha no dia mau, sabendo que Deus tem o fortalecimento da fé para ele. Deus não é um Deus que não nos abandona. Cristo venceu na cruz para nos dar o poder de vencer sobre essas coisas, sobre as batalhas. E o que é o dia mau, irmão? Aquele dia de provação. Você recebe, às vezes, 50 notícias ruins nesse dia, ainda tem várias outras coisas acontecendo e provocação. Resista através da palavra de Deus, através da oração. Então, qual é a orientação da Bíblia? Primeiro, resista nesse dia mau. Aí vejamos aqui, havendo feito tudo, ou seja, tudo que a Bíblia diz, continuando na obra, resistindo, permanecendo, fazer tudo. Aí, às vezes, irmãos, a gente entra numa provação, numa tribulação e o sentido que o inimigo se levantou para que você pare a obra. Você deixe de fazer as coisas. Mas aqui a Bíblia diz que a gente tem que continuar fazendo a obra de Deus, com amor, com firmeza, com dedicação. Não tem condições de você fazer as coisas sem o coração estar realmente naquilo que Deus quer, né? Então, a terceira coisa aqui é permanecer firme. Havendo feito tudo, terceiro ponto aqui, permanecendo firmes. A firmeza, a constância. A Bíblia fala de pessoas de duplo ânimo, né? Que um dia está na igreja, daqui a pouco não quer mais, some. Meus irmãos, precisamos ser firmes e constantes, como diz o apóstolo Paulo também, ali na carta aos Coríntios, firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. É interessante que essa firmeza aqui vai selar o seu ministério, vai provar mais uma vez que Deus está com você, que você adquiriu sabedoria. O importante dessas questões de permanecer firme é a maturidade, né? Quando uma pessoa ela não tem firmeza, mostra que ela não tem maturidade da palavra de Deus, que ainda não recebeu a experiência do Senhor. E quando eu falo em permanecer firme, não é só permanecer por permanecer. Você está num local onde você está vendo que há muita contenda, muito problema, se você não está conseguindo resolver, qual é a postura do crente? Se meter nos assuntos, sem ser uma metodologia apaziguadora, de maneira nenhuma, mas a firmeza aqui, o que fala é que o crente ele tem que permanecer firme na palavra, quando ele está sendo tentado, ele permanecer, resistir, quando ele está sendo provado, tentado, né, pelo maligno, e o Senhor quer que a gente não fuja. A Bíblia diz o seguinte, né,
que o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Esse é o interessante. Viva pela fé. Então, qual é a procedência desses ataques aqui no ponto 3, né? Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé, como eu acabei de dizer. João capítulo 5, versículo 5 diz, que a gente leu, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus? A nossa crença que Jesus é o Filho de Deus é o que vai fazer com que a gente continue. Tem um hino muito bonito que a gente costuma cantar em nossas congregações que diz, porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e também nos ressuscitará naquele grande dia, se assim nós não formos arrebatados, né? Nós podemos crer no amanhã. Jesus está sentado à direita do Pai, é a nossa garantia de vitória. Então, quem vence o mundo? Aquele que crê no Filho de Deus. Então, a falta de fé, irmãos, é pecado. Então, vejamos aqui 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Peleja a boa peleja da fé. Apodera-te da vida eterna para a qual foi chamado. Ele está dizendo assim, olha, fique tranquilo aí, que está chegando as bênçãos. Ele está dizendo aqui que a vida é uma luta. O apóstolo Paulo está dizendo que a vida é uma luta. O apóstolo João está dizendo aqui, vencer. Você só vence uma coisa que você está lutando, que você está tentando persuadir, ou então tentando conquistar. Você só vence algo que está sendo conquistado. E aqui a peleja, né, a boa peleja da fé, permanecendo, irmãos, há uma luta muito grande no mundo invisível, que o diabo tenta roubar a nossa fé, tenta minar, tenta fazer você duvidar, retroceder e ir para trás. Mas Deus está conosco. Glória a Deus por isso. Então vejamos o nosso outro versículo aqui, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, existe um problema muito sério nesses últimos tempos. Cristãos sem fé, sem crer em Jesus Cristo. Eu não estou falando, irmãos, de uma fé sem fundamento. A fé na palavra de Deus. Para você, irmãos, ter acrescentado a sua fé, é necessário que você leia a palavra e ore. Mas aí existem cristãos, parece uma coisa louca, mas existem muitos crentes hoje sem crer, sem fé. E aí a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Como é que você percebe que está agradando a Deus, irmãos? Primeiro que você tem fé. Você pode estar indo para a igreja, está sendo uma pessoa ajudadora, em ciclo de oração, trabalhando com questões infantis, na escola dominical, como professor, superintendente, seja lá o que for. Está fazendo isso sem fé? Está fazendo isso de qualquer maneira? Porque é a fé que impulsiona para que você vença essa luta contra o inimigo invisível. Porque ela é um escudo que apaga as dúvidas que o diabo tenta colocar em nossos corações e nossa mente. Então é necessário que a gente tenha essa armadura de Deus em Efésios, né, que a gente vai ver, Efésios capítulo 6, para que a gente vença o diabo, apague esses dardos inflamados do maligno. Então, vencendo o mundo, pelejando a boa peleja da fé, se apoderando da vida eterna, se segurando, vencendo com todas as forças, né? E sim, que as forças que Deus nos dá, e também com essa fé arraigada no coração, porque é o selo da nossa vitória, né? A fé do cristão é que mostra que ele realmente está com compromisso. E aí um ponto importante que a gente falou, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Essa palavra aqui, não dê lugar ao diabo, é diferente daquela passagem que fala dê lugar à ira. Aqui, não dê lugar ao diabo é não deixar espaço para o diabo operar. Não emprestar sua boca, sua língua, os seus membros, né? Não emprestar, irmãos, os seus sentimentos para que o diabo possa operar nele. E aí, quantas pessoas estão afundando na vida porque uma hora ela quer ser usada por Deus e outra hora ela está sendo usada por diabo. Uma hora está pregando o amor e daqui a pouco ela se ira facilmente. Nós não devemos dar lugar ao diabo. O diabo é quem faz as nossas vidas se tornarem, às vezes, num tormento. E aí tem muito irmão que não está prestando atenção e está dando lugar ao diabo, né? Passemos para o nosso próximo ponto. O inimigo procura atingir a nossa fé. E aí o que eu falei, ele vai atingir de várias formas. E aí a nossa aqui rede de intrigas do diabo, né? A nossa não, a rede de intrigas de Satanás.
E a gente vai ver aqui na vida de Neemias que ele teve várias provações em relação a essas coisas. A primeira coisa, né? A arma do desprezo. Os inimigos de Neemias disseram: esse muro, chegaram na frente do muro, olharam para a obra que Neemias estava fazendo e disse assim: esse muro aí, pelo amor de Deus, ele vai levantar isso aí de cinzas? De maneira nenhuma. E Tobias, que estava lá perto de Sambalat, disse assim, que era dos amonitas, disse: mas se ele levantar, uma raposa passar por cima dele aí, vai quebrar, né? Não vai ter condições de ser firme, não. Então, junto, o escárnio, né? Tobias estava fazendo escárnio. Essa obra aqui, pelo amor de Deus, essa obra não vai para frente, com certeza não vai dar certo. Uma obra desse tamanho, nosso terceiro ponto aqui, chama a nossa atenção para a imensidade, né? A imensidão da tarefa. O diabo está dizendo: rapaz, isso aí você nunca vai conseguir, você não tem condições de fazer isso não, desista, é algo muito grande. E a gente sabe que Deus está do nosso lado. O quarto ponto aqui que o diabo usa são as mentiras e boatos, irmãos. O diabo gosta de fazer isso. Quem de nós que somos crentes verdadeiros? Eu me coloco nisso porque eu sei que o Senhor me salvou e eu sei que Deus resgatou você também. Se assim Cristo estiver habitando no seu coração, não é? Quem de nós não fomos caluniados um dia e como é que nós devemos fazer? A gente vai ver o que é que Neemias fez com essas calúnias. Mas disseram para Neemias que ele estava querendo se constituir rei. Olha, a gente vai dizer que você está se constituindo rei. E Neemias responde para eles: nunca do que vocês estão falando aí saiu palavra dessa da minha boca. Vocês estão inventando desvaneio do próprio coração de vocês. E Neemias respondeu e disse: isso aí é mentira. Confrontou a mentira, né? Não deixou que aquilo ficasse daquele modo. O diabo acusa, irmãos, também mentiras em nossos corações, né? Nosso quinto ponto aqui, usa como arma a astúcia. A Bíblia diz que o diabo ele é ardiloso, astucioso, ele é maldito aqui o lobo, né? Vestido com pele de cordeiro. Existem, né, pessoas que são falsos crentes, que a gente aprendeu na lição passada, que chega até nós, tapinha em nossas costas, mas são falsos cristãos. Eu não estou falando de alguém que como é que diz aqui, intrigueiro, né? Não estou falando que alguém usa essa palavra aqui que eu estou dizendo para fazer intriga, mas nós devemos observar a conduta de certas pessoas que vêm até nós, né, como pele de ovelha, mas na verdade são lobos enrustidos e querem ver a nossa desgraça, que são astuciosos. E também, não falando aqui de pessoas, porque quando eu falo de pessoas, eu falo de pessoas investidas pelo diabo na forma invisível, né? Eu também falo de situações em nossas vidas, que ele vai tentar nossas fraquezas, estratégias do mal para que a gente possa cair. E Neemias, né, viu as astúcias dele. Qual foi a astúcia, a primeira astúcia que Neemias observou? Sambalat e Tobias mandou para Neemias uma carta dizendo: olha, vamos fazer uma festa aqui. E eu queria que você viesse para ser o nosso convidado de honra. Venha para cá, meu amigo Neemias. E Neemias entendeu que era uma astúcia. E ele mandou um recado dizendo: eu não posso deixar a obra que estou fazendo para ir até vocês e festejar. Eu estou numa grande obra. Eles insistiram, mas Neemias não foi. Não ceda ao convite do diabo. Não ceda. Você sabe que alguns se constituem amigos da gente. Pessoas que não são cristãs, né? São do mundo, ímpias, se inventam de querer se constituir amigos da gente para estar convidando a gente para o mundo. Você que é novo convertido, que tem pessoas, né, que ainda andam no ciclo de amizade, que convidam você para estar ali, às vezes é uma armadilha, irmão, para que você caia, para que você seja acusado, e depois que você cai no pecado, muito difícil você levantar. Então vigie. A sexta coisa aqui que o nosso autor diz, o pastor Eurico, o saudoso pastor Eurico, ele fala em relação às ameaças. Como a gente viu na leitura bíblica em classe, 10 vezes vieram avisar Neemias a respeito dessas ameaças veladas, um perigo, essas ameaças para que a gente se desvaneie, fique entristecido e não continue na obra de Deus. Continue na obra de Deus. Neemias, ele não recuou. Ele fez o quê? Ele instou o povo para que a obra de Deus ela não parasse. Então, qual foi o segredo? A gente viu aqui que o inimigo tentou minar a fé de Neemias, ele venceu, juntamente com os judeus, através de quê, irmãos? Qual foi o segredo da vitória de Neemias?
O primeiro foi a certeza que estavam na vontade de Deus. Quando você está fazendo a obra de Deus, está fazendo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a ordenança de Deus, fique tranquilo. Vai se levantar os Sanbalates, Tobias, seja lá em que for, uma aprovação, questões espirituais, materiais também, mas se você está fazendo a obra de Deus, como essa flecha aqui, ó, você está vendo que está realmente no alvo certo, que aquilo que você está fazendo é de Deus, pela palavra que você está investindo na obra de Deus. Vou dar um exemplo aqui, um missionário foi enviado para missões, mas está vendo dificuldades, meu irmão, continue, porque Deus vai lhe dar a vitória. E outro ponto aqui é a oração. A oração foi o segredo. A gente vai ver aqui que Neemias ora, Neemias capítulo 4, versículo 4, e se diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, faz recair o opróbrio deles sobre as suas cabeças e faz com que eles sejam um despojo na terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te provocaram a ira na presença dos edificadores. Estavam aqui Neemias apresentando as afrontas. Mas, irmão, que oração é essa? Eu devo fazer essa oração aqui? Irmãos, essa aqui é uma oração deprecatória, né? Deprecatória, aliás, que o povo no Velho Testamento costuma fazer. Como nós aplicamos isso para nossas vidas, irmãos? Denunciando o pecado e denunciando o diabo, mostrando, olha, Senhor, eu estou trabalhando aqui na tua obra e está acontecendo isso, tem levantado dificuldades financeiras, dificuldades de pessoas realmente para ajudar na obra. Tenha misericórdia de mim, me sustente, me fortaleça, denuncie essas coisas até Deus, chegue o seu clamor até Deus. A gente, irmãos, fala com tantas pessoas, desabafa com tantas pessoas, mas esquece de falar com Deus, que é o dono da obra. Então Neemias e os judeus venceram por causa disso, tiveram certeza que foi Deus que chamou ele também pela oração. Denuncie, entregue a Deus, fale com Deus o que você está sentindo, diga a Ele as suas queixas, porque Ele ouvirá dos céus aquilo que você está falando. Essa aqui, irmãos, não tem essa parte aqui, estratégias de ação e vigilância de Neemias, não tem nessa lição, mas eu quis deixar para os irmãos algumas coisas que Neemias fez, né? A gente viu na leitura bíblica em classe, mas o autor propriamente dito, ele não enumera isso. Mas o que é que Neemias fez, irmãos? Ele colocou guardas armados de trás do muro e guardas sobre o muro. Ele também fez que as famílias ficassem juntas, né? Ele colocou ali o pessoal com as suas respectivas famílias para se mobilizarem melhor. Ele colocou a metade dos moços na guarda e a metade na obra. Isso significa uma dualidade de pensamento em relação à vigilância. Você que está vigilante, você tem que estar na obra de Deus e sabendo a coerência da palavra de Deus, né? A metade da guarda de trás do muro, para que os inimigos que viessem ficar de surpresa e pegassem ali vigilantes, e também sobre o muro, para os inimigos observarem que ele estava vigilante. O diabo, irmãos, ele tem que ver na vida do cristão, né? O cristão tem que demonstrar que ele está ali vigilante, né? Observando, e aí vem sutilezas do diabo para que a gente caia, mas o crente verdadeiro, quando está na obra de Deus, vai fechar as brechas e vai colocar guardas. E ele pôs ali um trombeteiro, um corneteiro para aviso de ataque. O que significa isso, irmão? A palavra de Deus, ela é quem anuncia, né? O crente, ele tem que estar atento para observar as investidas. Opa, isso aí, estou percebendo que é uma cilada do diabo para mim estar numa contenda. Opa, isso aí é uma cilada do diabo para que eu caia em pecado. Espera aí, essa conversa, esse conselho não é de Deus, porque Deus me aconselha a perdoar, a deixar para lá, e agora tem uma pessoa aqui me aconselhando ao contrário. Acenda o alerta, peça para que o Espírito Santo de Deus mostre a você, irmãos, que tipo de conselho você deve ouvir e os tipos de conselho que você não deve ouvir. Que como a gente faz isso? Orando e lendo a palavra de Deus. Principalmente lendo a palavra de Deus, que é o nosso norte. Veja Neemias capítulo 4, versículo 14, diz assim: olhei, levantei, me disse aos nobres, aos magistrados. O que é que Neemias fez aqui? Impulsionou o pessoal para continuar, né? E ao resto do povo: não temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos souberam
que nós tínhamos sido avisados e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Os inimigos perceberam, o que está acontecendo? Neemias não estava atento. O cristão sabe quando ele percebe que o diabo está se arquitetando, né, que ele tem discernimento espiritual para isso. Estou falando, irmãos, em várias áreas das nossas vidas. Eu quero que você aplique isso para várias áreas da sua vida. Observe, coloque armamento. Qual é o armamento de Deus para a nossa vida? A palavra de Deus, né? O escudo da fé, a couraça da justiça, como a gente viu no trimestre passado. Então, o que é que ele fez aqui? Levante-se, não tema, vá adiante. Essas afrontas que o diabo de ameaça, de chacota, né? de seja lá o que for, Deus está conosco. Quando o inimigo ouviu que Neemias estava observando, né? Observou que tinha armamentos, que tinha essas coisas, ele recuou, né? Ele ficou ali, não teve condições de fazer. E é importante que a gente entenda a questão do contexto histórico também. Esses inimigos eram covardes, eles queriam realmente vencer Neemias pela pressão. Eles não tinham, de certa forma, a coragem de atacar Neemias diretamente, porque ele estava com um decreto real. Isso refere-se a alguma coisa na nossa vida espiritual? Sim, irmãos, nós estamos com o decreto de Deus para fazermos a obra do Senhor. E às vezes o diabo está lançando setas malignas para que a gente pare. Ele não tem condições de chegar e esmigalhar a nossa vida como ele tem prometido fazer. Porque temos um decreto real, temos o selo, né, do sangue de Jesus Cristo, do sacrifício vicário, substituto, que nos substituiu da morte eterna, levando assim Cristo a pagar por nós. E agora nós estamos glorificados, recebendo o poder de Deus para enfrentarmos essas questões. Então, o interessante é que os inimigos, que são as potestades celestiais, o diabo, né, eles entendam que nós não recebemos essas ameaças dele facilmente. Às vezes a gente recebe, irmão, fica triste, mas o Senhor nos alenta, né, nos levanta, e é necessário que você permaneça na obra de Deus e vá à frente, porque quando ele observar que você tomou uma postura, ele vai fugir de você. Vejamos aqui o nosso último tópico, o último subtópico também. Devemos orar sem cessar e perseverar em oração. Para quê, irmãos? O que é esse perseverar em oração? É impedir que algo atrapalhe o momento de oração. Jesus orava e não deixava que as pessoas atrapalhassem a sua oração, ele se retirava. Precisamos desse momento. A igreja de Deus está, mais do que nunca, precisando de momento de oração, de batalha. A igreja está sofrendo uma influência muito grande do mundo e precisa de oração, precisa se reservar. Nós precisamos, irmãos, tirar um tempo para buscarmos a palavra de Deus. Às vezes estamos lavando a louça orando, fazendo alguma coisa e orando, trabalhando e orando, né? Às vezes um trabalho até dificultoso, você está lá orando, mantendo a mente, mas você precisa reservar. Precisamos reservar um momento com Deus. E essa oração tem que ser persistente, persistir em orar, ainda que o diabo se levante. Precisamos continuar, irmãos, na obra da oração. E também nós devemos orar até que venha a resposta. Nós não devemos parar na oração, nós não devemos desistir da oração, devemos continuar para que o Espírito de Deus trabalhe em nossas vidas em relação à nossa persistência na oração. Queridos, a oração é um fator importante, juntamente com a leitura da palavra de Deus. Então, nós não devemos dispensar isso. E o nosso ponto D, que é o nosso último ponto, uma prova que o Espírito de Deus, que o Espírito de oração opera em nós. Romanos capítulo 8, versículo 26. Então, nós precisamos entender que a oração ela é o selo também da nossa vitória em relação às nossas batalhas espirituais. Orando em todo o tempo, né? Vigiando, pedindo para que Deus nos dê discernimento espiritual. Essa é uma aula que nós devemos pensar, irmãos, todos os dias, para que o nosso coração venha entender as estratégias que Deus tem para as nossas vidas. Então, queridos, chegamos aqui ao final dessa aula. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal. Os nossos slides estão aqui na nossa descrição para que você possa baixar. Então, muito obrigado mais uma vez.
primeiramente a Deus e primeiramente aos irmãos que estão nos assistindo, que estão nos apoiando, recebendo aquelas palavras de incentivo. Irmão Gerson, continue, vá à frente, nós estamos à frente para que o reino de Deus também seja acrescido. Quantos outros irmãos também não estão nessa dedicação? Que Deus abençoe vocês e a Igreja de Deus em Cristo Jesus. Amém.